Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje numa data muito especial, num momento muito especial, na segunda temporada de podcast da parceria do INSPER, do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha e da Monkin. Deu bastante certo o primeiro, falamos de SD, e agora estamos na temporada nova, né, Rodrigo? Yes, vamos lá, agora nova temporada, vamos falar de Deep Tech. E para começar a temporada, estamos aqui com uma convidada muito especial, que já foi nossa advisor lá no Hub de Inovação, que é a Ana Calçado. Bem-vinda, Ana. Se apresente, por favor. Ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Parece aqui pela prévia já que vai ser uma discussão bem interessante. E vamos lá. Meu nome então é Ana Calçado. Eu sou diretora, presidente da Wilinka, fundadora. Mas que sobre mim? Bem, acho que a gente pode, depois quando for falar um pouquinho da minha história com as Deep Techs, eu posso contar um pouco mais dessa parte, mas hoje a minha atuação, então, na Wilinka é justamente para fazer que mais Deep Techs aconteçam, né? Para surgir mais Deep Techs. E aí tô há 20 anos também nesse contexto, de certa forma, né? Boa. Legal. A gente estava falando no começo antes daqui, na verdade, da necessidade de estabelecer o conceito de Deep Tech, Hard Tech, inovação aberta um pouco. Qual a sua visão sobre isso? Conta pra gente. Tá, vamos lá. Deep Tech em si é um conceito relativamente novo. Existia, quando você olha na literatura, então existia algumas menções, mas esse boom do termo mesmo aconteceu em 2014, uma investidora norte-americana de um fundo que olha para Deep Techs, ela criou ali uma definição, né? E depois disso, muita gente tem buscado definir Deep Techs, mas aí deixando claro que é um conceito que, digamos, tá em definição. Mas tem algumas bases que ajudam a gente a entender o que é Deep Tech e diferir de outras inovações. Principalmente, é uma inovação que tem bases em desenvolvimento, em desenvolvimento científicos, que vem da pesquisa científica. Ele envolve hardware, ou seja, ele vai envolver tecnologias que não sejam só digitais. Talvez essas que eles falam, às vezes, dizem que vem de engenharias também, né? Uhum. Então, aí, soluções que têm convergência de ciência e engenharias. Isso é o conceito que é mais falado, mas aí muita gente fala, mas isso já não é a hard tech, né? Uhum. Como era conhecido, a inovação científica, spin-offs acadêmicas. E aí tem uma série de coisas, de novos movimentos de ecossistema, de inovação, que fazem, que mudam essa questão de como esse tipo de tecnologia é aplicado, e aí surge o termo Deep Tech para tentar expressar esse novo momento. Eu gosto de trazer, e aí eu também pesquiso nessa área, então, indo aí para a fronteira do conhecimento, o que me parece definir bem, que vai além da hard tech, então, além de ciência e engenharias, né, e hardware, tem uma questão que eu acho muito legal, que é a convergência de tecnologias. Então, acho que pela primeira vez, a gente está falando, primeira vez assim, nesse momento, né, de uma solução que ela não é, que ela converge normalmente hardware, software, pelo menos, para gerar uma solução de fato. Então, para mim, entre todas as coisas, e aí a gente pode falar, né, como é inovação científica, é uma tecnologia que demora mais, é uma solução que demora mais a ser desenvolvida, é uma solução que costuma ser mais cara no início, né, exigir mais investimento, tem outras questões. Mas essa convergência de tecnologias, para mim, é o que mais define Deep Techs, tá? Tem uma outra questão também, que são normalmente tecnologias que não são as tecnologias finais, elas muitas vezes são tecnologias ali na cadeia de valor de soluções, sabe? Mas eu acho que a convergência de tecnologias é o que mais diferencia a Deep Tech das Hard Techs, que talvez sejam as mais próximas. Legal. Bem,
Vamos, eu acho que começamos aqui pela conceituação, mas imaginando o momento atual, né? Eu acho que quando a gente pensa em desenvolvimento tecnológico, tem ali uma esteira de prontidão tecnológica, uma régua de prontidão tecnológica, né? Você acredita que esse crescente interesse por Deep Tech tem a ver com uma disponibilidade de tecnologias ali num nível 2, 3 de prontidão que estão meio que dando sopa no ecossistema para serem transformadas em negócios tecnológicos? Tá. Não posso dizer que não, né, generalizando, mas eu diria que tem mais a ver com a necessidade de tecnologias, de soluções, Uhum, né, para grandes problemas globais, para desafios que não vão ser resolvidos com as tecnologias que tem hoje. Talvez a gente possa pensar desse jeito olhando para a inteligência artificial, uhum, que na convergência de tecnologias que eu falei, é a tecnologia que normalmente tem convergido muito com o uhum, hardware, né? Então, podemos dizer que tem muita, nas suas palavras aí, inteligência artificial dando sopa, e isso dá novas possibilidades para biotecnologia, para as engenharias, né? Na convergência com a inteligência artificial, isso sim faz ter mais desenvolvimento tecnológico. Tem outras questões também que promovem mais desenvolvimento tecnológico, facilitam o desenvolvimento desse tipo de solução, né? Os espaços de desenvolvimento, por exemplo, laboratórios uhum, compartilhados, a possibilidade de você fazer desenvolvimento de moléculas hoje, primeiro em design computacional, e não ter que gastar aquele tempo de todo o laboratório. Então, tem algumas coisas que facilitaram o caminho de desenvolvimento tecnológico. E aí tem a inteligência artificial. Mas que facilitam. Mas a visão de que a gente precisa desenvolver novas soluções, eu acho que foi o que mais puxou esse movimento mesmo. bacana. E aí, emendando mais uma pergunta aqui, posso? Deve. Qual acho que tem um consenso assim que é uma oportunidade, né? Acho que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, vai trazer desafios, né? Assim, como ah, como a gente fomenta um ecossistema mais rico de deep techs, né? No Brasil. Isso é bom para o ecossistema de uma forma geral, é bom para o país, é bom para as empresas, porque elas vão ter parceiros ali para inovar. É, mas tem um desafio para fazer isso, né? E aí eu queria te ouvir, assim, o que que você enxerga de desafios? Para a gente conseguir ter mais Giptex. É É, isso que eu olho todos os dias, né, é, Wilinka? O que, que a gente exato. precisa fazer para ter mais Giptex? Inclusive, a gente fez um compilado do que o ecossistema está dizendo que precisa, né? Para conseguir desenvolver mais essas soluções. Que estão hoje no que a gente chama de manifesto pelas Giptex. Uhum, Então, na voz do próprio ecossistema, alguns desafios principais. Então, a gente tem um desafio, começando do início, assim, de uma necessidade da universidade, que é onde a gente faz pesquisa no Brasil, principalmente, né? Uhum. Se aproximar mais do mercado, e aí isso quer dizer um monte de coisa aqui dentro, né? A gente tá falando de cultura, a gente tá falando de regulamentação, processos, uhum, né? Ter ensino de empreendedorismo na universidade, a universidade ter formas de se relacionar com a empresa para fazer a inovação aberta, né? Então, a gente, apesar de estar melhorando e tudo, a gente ainda tem um desafio nisso, que uhum, precisa ser olhado. Tem uma outra questão que é muito relacionada com regulamentação. Então, desde parte de patentes e regulamentação dos órgãos reguladores, de Anvisa e etc., que precisa também ser melhorado. Esse ambiente de negócio relacionado à regulamentação ainda é um pouco travado. Natural, porque a gente está falando de inovação. Então, claro que as regulamentações de ontem, para, sei lá, para um fármaco, Uhum. esse novo aqui, com essas características tão diferentes, de fato, né, talvez não exista. Então, a gente uhum, precisa de regulamentações que estejam prontas para lidar com o novo. E é um desafio. Eu diria que um terceiro,
não quer dizer que só são esses, mas que é o mais falado principalmente pelos empreendedores, que é investimento, né? Todo mundo sempre vai falar que precisa de dinheiro, né? Mas aqui a gente não está falando só de volume de recurso, né? A gente está falando de um recurso que seja direcionado para esse tipo de solução. Porque, e aí, né, os fundos de investimento, o próprio governo, o subsídio governamental, eles têm direcionamentos, né? Tem os critérios. E aí, esse tipo de solução precisa de alguns direcionadores específicos, porque eles têm características, como eu falei, dessa convergência tecnológica, do maior tempo de desenvolvimento, então precisa ser um recurso mais paciente, precisa de um investimento mais alto do que se você for pensar numa startup de software inicial, quando ainda tem muita incerteza. Então, tudo isso leva a novas necessidades de investimento. Claro que, por ter tanta incerteza também, é menos recurso, né, que chega, mas também precisa de lidar com essas características que são tão específicas desse tipo de solução. Então, acho que esses 3 são os mais citados e tudo mais. E, de fato, que destravariam, né? Olhar para isso, destravariam não. Estamos olhando, a Olinga está olhando o ecossistema em várias pontas, estamos fazendo coisas super interessantes que a gente pode falar aqui nesses 3 pontos. Mas é isso, ainda tem um caminho para percorrer. Bacana. Eu sempre fico pensando no imediatismo que o mundo hoje exige da gente versus o evento, usando suas palavras, né, o investimento mais alto do que os outros em inovação e o tempo mais longo. Você enxerga esse desafio ou essa dor no seu dia a dia? E como é que você acha, ou como é que você lida com isso? Total, é um dilema, né? A gente, então, ilustrando o que você está falando, a gente está falando de tecnologias que vão demorar 10 ou mais anos para estarem prontas, talvez para estarem no mercado mesmo, dando resultado, para se provarem. E a gente está falando de governos que duram 4 anos, taxa de juros alta, então, né, o custo de oportunidade muito, muito alto para investir nesse tipo de negócio. Uma cultura que normalmente é imediatista também, né, nas empresas, nas corporações, de ter resultado anual, Trimestral, às vezes? trimestral. Então, como é que você vai pedir para um gestor investir em deep tech se ele nem sabe se vai estar vivo, né? Tipo, quando Exatamente. tiver resultado. Como é que ele explica isso? Então, super. Eu diria que talvez um dos maiores, assim, que a gente tem. Aí, eu não sei, né? Talvez agora, com alguns problemas que pareciam tão de futuro, como, por exemplo, a crise climática, né? A gente tá aí vivendo uma onda de calor. Talvez, quem sabe, sentindo na pele, né? Fique mais claro que sim, a gente vai ter que fazer algumas apostas, esperar mais tempo. Algumas coisas não vão dar o recurso financeiro imediato. E aí a gente precisa entender como que a gente constrói novas abordagens, né? Vivemos um momento até agora de tentar encaixar a Deep Tech no sistema como está, muito que foi construído para as startups digital, né? Uhum. Então, Venture Capital, a empresa fazendo a parceria com a startup digital, e isso já funciona, teve aí, né? Ainda está acontecendo muito. E aí estão colocando Deep Tech um pouco nessa esteira e não vai funcionar. Então, justamente porque aí a startup digital ela consegue responder ao imediatismo mais do que a Deep Tech, né? Se você pega um YouTube ou mesmo um Airbnb, né? Você vai comparar o tempo que eles gastaram para comprovar o modelo, o Product Market Fit, ali é 1 ano para um YouTube, 1 ano e meio para um Airbnb, né? Assim, é uma outra janela de tempo, né? A gente falou muito aqui na série anterior, que era sobre ESG, né? De como financiar uma transição energética, né? Você precisa ter paciência. Esse dinheiro vai ter que vir de alguma fonte paciente, porque, né, demora. Eu não sei, você falou em 10 anos, mas assim, número mágico, cabalístico, ou é alguma. É É um um número número de razoável. conhecimento de mundo aqui. É. Já. É porque, assim, como estão tendo, enfim, estruturas, tecnologias que estão adiantando esse número, a gente Uhum, está vendo esse ciclo diminuir, mas a gente uhum, não está falando de menos que 5, 7 anos. é. E também difere se a gente está falando de um fármaco, se a gente está falando, né, de
de um equipamento. Perfeito. Então, Não. vai variar por isso. Mas eu acho que isso é um ponto importante que você trouxe, né? De como financiar isso, porque isso vai até, às vezes, além do mandato de um CEO, né? Vai com certeza. Precisa ter persistência ali, comprometimento E assim, em de... 7 que seja anos, quantos, não só, né, da visão do gestor ali de inovação que vai estar responsável, mas de momentos econômicos, vai variar muita coisa em 7. Então tem que ser uma coisa muito clara de visão de longo prazo, então eu diria quase que de propósito de investimento, né? Eu acho. Vou emendar uma pergunta aqui, tá? O, Eu tô aqui também já. uma outra reflexão, assim, como que você enxerga o papel do país dando também um pouco de norte estratégico, de falar quais as tecnologias que a gente devia estar olhando. A gente olha em Israel, acontece muito isso, né? Acho que eu trazer alguns exemplos aqui do ecossistema israelense, que um é esse, né? Você tem uma clareza ali de quais são as tecnologias que deveriam estar no radar, porque isso fortalece o ecossistema, né? Você vai Uhum, criar, então, uma área, a nossa área de competência vai ser essa. uhum. Você vê isso aqui no Brasil? É, total, eu acho que é preciso ter para dar diretriz, né, pro ecossistema como um todo de investimento e até porque o governo é muito complexo, né, grande e tem muitas ramificações. Então, como é que todo mundo está trabalhando na mesma direção, até com as políticas públicas, né? É, a gente hoje tem, aí não vou saber, sei lá, também não acho que não vale a pena voltar muito, mas hoje a gente tem um direcionador que é super interessante, que é a política de neoindustrialização, né? E que tem junto também o plano de transformação ecológica. E eles têm essa política, tem como se fosse diretrizes ou linhas que são consideradas, que o governo colocou ali considerando prioritárias para o país e sobre as quais o governo também está trabalhando, criar a política pública, direcionar investimento e tudo mais. Então, se você for lá e procurar lá no .gov, você vai achar essa lista de prioridades. Que tem Interessante. muito a ver, neoindustrialização Uhum. e sustentabilidade. Está muito ligado com esses pontos, assim. Eu sempre falo esse dado que para mim é muito chocante. O Brasil tem a mesma produtividade da década de 70, né? Então, a gente tem uma indústria que precisa se renovar tecnologicamente, né? E então, vejo que neoindustrialização está muito ligado a isso e a pegada sustentável, porque, né, como eu disse, está todo mundo sentindo na pele a necessidade de olhar para essa parte, né? Tem caído o número de cursos de engenharia e candidatos a cursos de engenharia, né? Isso é um outro indicador ruim, né? Porque se a gente fala de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa de gente estudando Se computação. não me engano, esse é um dado que é até um dos critérios que é avaliado lá no Global Innovation Index para ranquear os países em termos de inovação, né? Uhum. Um deles é a formação de engenheiros. Eu acho. E eu não tenho o número exato, mas houve uma queda nos últimos anos no Brasil, né? E isso talvez ajude a explicar por que, né, a inovação tecnológica É não causa-consequência. causa consequência, exato. A queda do número de engenheiros é causa-consequência. A gente não sei Não dizer, consegue, acho que pode ser exato. os dois. Eu estou fazendo uma relação aqui com o que você falou sobre inovações científicas, que é o caso, mais voltada para produto versus algo mais amplo como mudanças climáticas. O que eu tenho visto é o termo ESG bombou quando o BlackRock lançou o relatório e hoje o fundo meio que tirou o pé disso, porque ao longo do tempo foi se vendo que a complexidade sobre o termo, sobre o princípio do ESG versus o tempo que isso ia tomar para estar em todo o mercado e minimamente estar implantado nas empresas. Quando você tem uma inovação voltada para produto, no mercado farmaco, por exemplo, você está desenvolvendo uma inovação para um novo produto que, ao longo do tempo, vai gerar um novo caminho para a ciência, um novo produto, um novo medicamento, uma nova molécula. Quando você faz, isso gera negócio. Então você consegue defender isso num board
de uma empresa, pelo futuro que isso vai acontecer e pelo desenvolvimento cada vez mais rápido vista a tecnologia. Quando você vai para o clima, por exemplo, e aí você bem falou, a gente bem falou, o mundo vai cada um para um lado do ponto de vista de clima. Você tem acordos assinados e desassinados ao longo do tempo. E isso, pelo longo prazo, eu acho que está perdendo um pouco o foco. Existe uma relação entre produtos, inovação voltada para produto, ter mais foco do que algo voltado para clima Entendi. ou algo assim? Pelo que eu tô entendendo, você tá falando, quando é para produto, que significa, assim, uma clareza de retorno de mercado. Exato. Tá? Então, essa é, inclusive, uma questão quando fala do mundo de impacto que está muito relacionado com as deep techs, Uhum. né? Teve uma pesquisa na Europa que mostrou que agora 90% por aí das deep techs estão olhando, de certa forma, para grandes problemas globais. Mas não significa que elas não vão ganhar dinheiro, que elas não vão trazer retorno para elas ou para o parceiro, para quem adquirir, ou para os investidores. Um negócio, sempre que falar um negócio, ele tem que resolver um problema, mas ele também tem que trazer lucro. Sim. Então, não é dissociado, tá? Quando a gente fala, por exemplo, aí ficou, né, o exemplo que você deu do fármaco, Uhum. que vai dar o retorno. Mas, quando você olha para clima, quando a gente olha para clima, a gente está falando de um conjunto de tecnologias que pode resolver a questão do clima, que tem muito a ver, normalmente, com a questão de captura de carbono. Sim. Então, a gente está falando de tecnologias para geração de energias né, que não tem emissão. A gente está falando de tecnologias que capturam carbono do ar. Então, além de desenvolver tecnologia para isso, né, tem que ter uma tecnologia que vai conseguir produzir energia a partir de, sei lá, de resíduo de alguma coisa. Isso tem que se provar também como modelo de negócio para ser um negócio de tech. Uhum. E se provar como modelo de negócio, tem lá a caixinha do como que isso gera retorno. Então, não é dissociado, não deve ser dissociado, né? Mesmo que, o que muda aqui, talvez? Essas tecnologias, a maior parte das tecnologias de Deep Tech tem essa característica de desenvolvimento de longo prazo, e a gente está falando até aqui de problemas que você trouxe bem, nem todo mundo está considerando um problema tão grave, Uhum. né? Pensando, né, as pessoas, a população e tal, oscilam, né? Segundo talvez o que está na mídia, o que os governantes direcionam também. Mas é fato, na verdade, né? Então, isso pode atrapalhar na questão de atratividade do investimento, o quanto quanto essa tecnologia parece que vai ter retorno. Se você for pensar, muitas vezes um medicamento, quando começa lá na molécula e exige um investimento altíssimo, ele vai demorar muito tempo para ser desenvolvido. Tem muitas fases e né, uma regulamentação pesada e tudo mais. Mas eu acho que já é uma indústria acostumada a fazer esse processo e normalmente, sei lá, tem um que dá certo para um monte que não dá certo, talvez. Mas é uma lógica parecida. Então, o que a gente vê hoje é que quando a Deep Tech, e a maioria delas está assim, está no estágio inicial, o mercado não é claro muitas vezes, por isso. Uhum. Sei lá, quem está preocupado hoje de ter uma blusa que captura carbono? Ninguém, normalmente. Assim, pouquíssimas pessoas estão. Mas espera-se que daqui a pouco muita gente vai estar preocupado, porque você não vai estar conseguindo viver nesse planeta. Mas é um mercado não claro. A tecnologia ainda incipiente, ainda começando a desenvolvimento, regulamentação que não existe para regulamentar essa tecnologia. Exato. Então, o investidor, olha, quando eu falo investidor, eu estou falando da corporação, estou falando do investidor de mercado, o investidor que espera retorno, né? Quem coloca recurso que espera retorno. É muita incerteza. Como é que ele vai... Aí ele chega uma outra tecnologia, sei lá, de IA, inteligência artificial, que vai melhorar, sei lá, 3%, diminuir o custo da produção. Faz muito mais sentido, né? Então, o que a gente fala é que, sim, tem um caminho para a gente conseguir convencer os investidores que querem lucro, que eles vão ter lucro, só vai demorar um pouco mais e, como sempre, não vai ser em toda a carteira, né, de investimento. Mas eu tenho falado muito, a gente tem falado na Ulinka, da necessidade, talvez, de investidores, né, que estão olhando menos o lucro, que a gente tem esse perfil quando a gente fala de governo, quando a gente fala de filantropia, que estão olhando esse capital que a gente chama de catalítico
pode ajudar muito nesse início para destravar um pouco a incerteza. Para, olha, isso aqui vai ter mercado sim. Ó, essa tecnologia ela tá fazendo aqui um caminho. E deixar mais claros os caminhos que a gente chama de de-risking, né? Uhum. Mas para tentar chegar num ponto em que o investidor de mercado, essa parte inicial a gente chama de market failure, né? Que é o investidor ali não consegue ter certeza da apropriação, né? Uhum. E aí tem esses atores do ecossistema que têm a capacidade e talvez é o papel de ser esse recurso catalítico que não espera necessariamente um retorno e nem rápido, mas que está interessado em colocar recurso que vai depois, né, fazer o buy-in ali para outros recursos, para algo que depois vai ser uma solução importante em termos de impacto social e ambiental. Total. Te respondi mais até que você perguntou, mas Muito, sobre isso. exatamente. Tem E algum eu case? eu acho que tem fazer só um comentário em cima do que a Ana falou e da sua pergunta, né? Acho que vai ter casos, né, em que você tem resultados acima do que esperado, que eu acho que um exemplo é o Ozempic, né? Ninguém esperava, né? Eu acho que eles não tinham noção que ia virar o que virou, né? Do Assim, outro mudou a caminho, né? cidade, né? A É. cidade virou uma outra história porque atiraram em uma coisa e acertaram em outra e acho que tiveram um sucesso muito acima do que deviam ter projetado antes, né? E casos, igual você trouxe, né, de que o mercado não é um mercado que vai chamar atenção num primeiro momento, né? E aí a gente pode voltar historicamente, né? O próprio conceito de inovação disruptiva, né, ele surge, né, com um olhar para um mercado que é um mercado não atendido, né? Um mercado underserved, que ele não é atraente, né? Essa disrupção, pelo Uhum. seu conceito clássico, né? E aí me veio em mente, assim, acabei de ser jurado do CEP, do MIT. O CEP é o Climate and Energy Prize, Uhum. né? E eles fizeram um trabalho muito bacana, porque tem uma trilha que são startups de fora dos Estados Unidos e startups de dentro dos Estados Unidos. Eu acabei ficando com um rapaz de Harvard julgando as de África e Oriente Médio. E uma startup muito interessante que eu avaliei era uma startup africana do Quênia, que eles estavam desenvolvendo uma tecnologia para transformar resíduo plástico em gás de cozinha. Você fala assim, é um mercado, assim, muito pobre. Uma tecnologia que está disponível, né, de é, reciclar, vamos dizer assim, né, transformar resíduo em gás. Eles estavam descobrindo um jeito barato de fazer isso, um jeito fácil de distribuir também, porque isso iria para as vilas e seriam feitas ali as recargas Uhum. no próprio recipiente, né, levando gás para gente que nunca teve gás para cozinhar, que tinha que fazer Uhum. fogueira. Uhum. Nessa, né, então a gente está falando de, né, um mundo que talvez para gente que está aqui em São Paulo, nesse quadrilátero aqui de, né, de empresas inovadoras, de hubs de inovação, fica tão distante da realidade. Mas assim, é um mercado pouco atraente do ponto de vista de retorno sobre investimento, né? Mas assim, é um negócio que vai ter um impacto na vida de muita gente Uhum. se funcionar, né? Levando energia para essas pessoas. Então acho que vai muito na linha do que se trouxe, né? Assim, tem casos que agora é aí que a disrupção ocorre, né? Às vezes você descobre um mercado que é pouquíssimo atraente, né? Que ninguém quer atender. Você lança uma solução muito simples e muito barata para esse mercado e de repente descobre-se que aquilo pode atender mercados que estão usando uma solução já desenvolvida antes e que era muito mais cara, muito menos eficiente, né? E aí que Uhum. ocorre a disrupção. Eu vi vários exemplos assim dessas startups africanas. Eu falo, gente, esse cara, um outro modelo também de captura de CO2 na planta da fábrica, né, que consegue capturar o resíduo e transformar em energia que retroalimenta a fábrica a baixíssimo custo. Assim. Eles defendiam que custa aproximadamente 20 vezes menos do que a tecnologia similar que a Shell desenvolveu. Então,
eu acho que tem muita coisa acontecendo aí e olhar também não só, né, com a questão da paciência, mas entender que às vezes uma coisa ali que está simplificando um processo, né, assim, que ou está atendendo alguma camada da população que não é atendida de forma alguma, depois pode virar um grande Uhum. negócio também. Ou aquele efeito Ozempic, né? Pô, a gente desenvolveu um produto para X, virou um sucesso para Y e a A gente indústria descobriu um farmacêutica é cheia mercado de desses um. casos, né? Exato. Os efeitos colaterais viram o produto É. principal. Verdade. Conta um pouquinho do que a Wilinka faz e se tem algum case de tudo isso que a gente está falando que você queira contar pra gente. Tá. Então, a Wilinka nasceu justamente bem antes da onda da Deep Tech. Bem antes não, porque foi um ano antes esqueci o nome da investidora lá dos Estados Unidos cunhar o termo e virar esse buzz, né? Você já me contou, mas explique o que é o Ilinka mesmo? Você já me contou. O Ilinka é coisa de nerd, né, gente? A Ilinka foi fundada por eu sou bioquímica, um biólogo e um físico. A gente decidiu o nome da Ilinka. O Ilinka significa equidise. Equidise é aquele processo de muda da cigarra, que a gente vê aquelas casquinhas presas nas árvores e tudo. Então, a cigarra, para ela crescer, ela precisa fazer um processo de sair daquele exoesqueleto, né? Ficar um tempo insegura, né? E formar outro exoesqueleto maior. Então, esse processo é o que a gente tinha ali a visão de promover nas universidades, em termos de se expor um pouco ao novo, né, para poder expandir, em termos, e aí olhando para a inovação. Mas, bem, a Wilinka veio para olhar especificamente para a inovação científica, né? Uhum. Eu trabalhava com inovação, em consultoria de inovação, com vários tipos de inovação, mas eu sempre percebia que assim, a inovação científica tratada junto com outros tipos de inovação, ela não decola, porque ela tem características muito específicas. Então, eu ficava sempre com a sensação assim, não, tem que ter uma organização que trabalhe, sabe? Tem que ter um foco. E outra, a inovação científica, ela é muito suscetível a variações econômicas, tudo mais, sabe? Mais do que as outras, na minha percepção. Então, criamos a Wilinka para focar em desenvolver inovação científica. E aí, entendendo que a gente, no Brasil, tem um ecossistema de inovação científica, né? Tem tem as universidades que tem lá os núcleos de inovação, tem as incubadoras, tem hubs de inovação e outros atores importantes. A Wilinka é uma non-profit, né? É uma instituição privada sem fins lucrativos. O que a gente se propôs foi ser uma instituição que ajuda a desenvolver esse ecossistema, acelerar esse desenvolvimento, porque no ritmo que a gente está, a gente demoraria muito, então vai ser a Wilinka é esse catalisador, digamos assim. Então, o que a gente faz para desenvolver o ecossistema e, com isso, desenvolver mais inovações Deep Tech? Algumas linhas. A gente tem uma atuação muito forte com capacitação de cientistas para empreendedorismo, visão de mercado. A gente já capacitou mais de 10 mil cientistas nesses 12 anos. A gente trabalha desenvolvimento de soluções, então a gente faz programas com parceiros para desenvolver essas soluções de base tecnológica. E aí tem programas que pegam diferentes pontos da jornada. Então tem programa que é de ideação, então para surgir a ideia de negócio, tem programa que já tem o negócio, mas o negócio não está com a estratégia bem direcionada, precisa entender como que chega no mercado. Então, a gente pega dependendo do contexto que faz esse programa vai trabalhar. A gente tem programas para trabalhar os ambientes, então, parceiro dos ambientes para ajudar os ambientes de inovação a melhorarem seus processos, sua capacidade de fazer o trabalho deles, né? E a gente tem um trabalho com capacitação de agente público. Então, como regulamentação é uma questão, a gente ajuda agentes públicos a criarem e implementarem políticas públicas de inovação mais efetivas. Isso tudo é o que a gente chama de do. A Wilinka é um think and do. Think. Uhum.
E esse é o do, é o que a gente coloca a mão na massa junto com os parceiros. Como a gente trata de algo que é muito novo e o conhecimento está sendo criado e trabalhar com isso é tão diferente das outras tipos de tecnologia, a gente também produz muito conhecimento. Então, dos programas que a gente faz, do que a gente vê que está surgindo de novo em termos de Deep Tech, então a gente tem blog, tem estudos, tem o evento, né, que é o Fórum Deep Tech, e tem até agora, né, a gente está fazendo nesse movimento de conectar melhor o ecossistema de Deep Techs do Brasil com o mundo, a gente está fazendo agora a delegação lá para o evento de Paris, né, para o Global Summit, que é o maior evento de Deep Techs do mundo. Eu tava Então, doido pra ir, não vai rolar, mas tudo bem. devia ir, Na vai ser próxima eu bem vou. interessante. A gente vai ter um stand, então vai ter um locus do Uhum. Brasil lá. Chique. E aí estão indo algumas startups, estão indo alguns agentes públicos de investimento e inovação, algumas empresas. Então, para a gente se conectar mais e mostrar mais o que está acontecendo no Brasil, no mundo. A gente, às vezes, é muito... mercado muito grande, eu brinco que o Brasil tem muita abundância. E isso, Sim. às vezes, atrapalha a gente de querer se conectar com o outro. Mas é isso que a Ulinka faz. Me conta um caos. Um caso. Tem um caso que não necessariamente aconteceu dentro da Ulinka, mas que eu participei do Legal. início ao fim, que eu acho muito bom. Ele é antigo, mas é porque é isso. Como demora muito tempo para virar uma Deep Tech, esse eu vi virando tudo. A minha primeira, eu falei, né? Eu sou bioquímica, de formação, tenho mestrado em bioquímica. Então, eu estava na faculdade de bioquímica lá em Viçosa, na Federal de Viçosa, interior de Minas, quando a lei da inovação, que foi 2004, estava começando a surgir, ser implementada e tudo mais. E aí foi quando as empresas começaram a poder fazer projetos conjuntos com a universidade. Então, usar laboratórios da universidade junto com o pesquisador para desenvolver uma tecnologia. Isso antes não podia. Então, a lei da inovação trouxe essa possibilidade. Uhum. E aí eu estudava, eu não gostava tanto, assim, de estar no laboratório, mas eu gostava fundei empresa júnior, etc. E vi lá, antes não tinha rede social, pregado, né, na parede lá na universidade, um estágio em inovação. Eu falei, esse negócio deve ser legal. Enfim, eu fiz um estágio que na época era do Sebrae, junto com a incubadora da universidade, para fazer avaliação do potencial de tecnologias, de pesquisas que eram desenvolvidas na universidade, potencial de mercado. Então, eu trabalhei, não foi só essa, mas uma das tecnologias que eu trabalhei foi um bionematicida. Então, né, uma solução que substitui os agrotóxicos para matar nematóides no solo que prejudicam algumas lavouras bem importantes. E aí, para isso, era uma tecnologia com base em um fungo que matava esse nematóide, tá? Isso estava em escala de laboratório lá com o professor Leandro, na época, Leandro Grassi. E aí, fiz todo o trabalho de vamos entender se tem mercado, o estudo, né? Vamos entender se isso aqui, como é que seria um espaço para escalar. Então, tudo que você tenta planejar de desenvolvimento técnico e de entrada em mercado. Enfim, acelerando, essa tecnologia se mostrou promissora, ela foi a primeira, virou uma empresa que foi para o Parque Tecnológico lá da universidade, ela foi a primeira empresa investida pelo Criatec, que foi o primeiro fundo de investimento que foi criado especificamente para esse tipo de solução. E aí, 12 anos depois disso, ela foi vendida para uma multinacional americana. E hoje é aplicada em larga escala no mundo inteiro. Tem um livro que conta a história dessa empresa, que foi a Risoflora, que é o Inovação na Raiz, do Gustavo Mamon, que é bem legal, que era um dos sócios da startup. Então, e aí leia o livro para saber, mas tem muitos tropeços no meio, muita regulamentação que teve que esperar ser criada para avançar, né? O fundo de investimento foi criado mais ou menos na época, né? Primeiro fundo para isso, então foi muito inovador em vários sentidos e fez um caminho muito maior que talvez ela faria hoje, né? Que já teve... O próprio ecossistema vai evoluindo, né? Eu acho que com o tempo esse ciclo deve se encurtar aí, porque os primeiros, né, que tiveram que desbravar tudo com facão,
deixa uma trilha ali para os que vêm a Sim, seguir, né? é. Eu acho que tem uma outra questão que você abordou aqui da atuação da Wilinka, que eu costumo explorar sempre que a gente está falando de inovação tecnológica. É, capacitar o cientista para ser empreendedor ou capacitar o cientista para achar um sócio que trabalhe bem essas questões de descoberta de cliente, produto, market fit, né? Assim, é melhor capacitar o cientista ou é melhor ensinar para o cientista que ele pode ter um sócio? Não são excludentes. Nas capacitações que a gente faz na Uelinca, a gente quer capacitar o cientista a conseguir olhar a pesquisa dele como uma possibilidade de negócio, de solução prática, né, para as pessoas e negócio. Alguns vão só mudar um pouco a visão e acrescentar ali nas disciplinas deles, talvez, essa visão, que já é muito bom, Uhum, né, o poder de multiplicação disso depois para os alunos, etc. Alguns vão, em outro extremo, se interessar e começar a participar de programas para isso, e vão empreender e tudo mais. Alguns vão entender, vão conseguir, mas assim, no mínimo, alguns que conseguirem direcionar que a sua tecnologia, que as suas pesquisas já comecem em laboratório olhando para aquilo que elas vão ter que provar tecnicamente no mercado, mesmo que eles não vão empreender, mas depois eles vão transferir para uma empresa ou vão encontrar um sócio, que foi o caso da Risoflora foi esse. O uhum, Gustavo Mamão era o sócio de mercado, o professor Leandro Graça era o responsável, né, pela tecnologia. Mas o pesquisador ele precisa ter uma noção para ele, uhum, inclusive, decidir o caminho tecnológico, né? uhum, Então, tem muita plataforma que a gente chama de plataforma tecnológica que pode servir para o mercado de cosmético, farmacêutico. Então, e dependendo do que ele escolher, ele vai definir testes específicos que ele precisa fazer. uhum, Então, ele precisa primeiro saber que ele vai precisar pensar nisso. Se ele já sabe, isso já é muita coisa. uhum, Então, quando eu falo de capacitar cientistas, o que a gente está olhando é trazer essa nova visão, e aí o que o cientista vai fazer com isso vai depender da aptidão dele, do interesse perfeito. dele, mas a gente abre a possibilidade de diferentes caminhos, que todos que eu contei são interessantes Uhum. no sentido de gerar mais inovação, mas aí o cientista que escolhe. Boa. Posso explorar uma coisa que já faz uma conexão com o nosso hub? Pode. Eu só vou. É, A gente está caminhando para o final. boa. Essa É a última última? pergunta. Show. Depois eu quero uma pergunta surpresa para você. Empresa, né? Eu não posso ter meu P&D, né? Mas queria também explorar novas formas de fazer inovação tecnológica, trabalhando com, por exemplo, uma escola, né? Que no caso lá do INSPER, você conhece o Hub, né? Você foi nosso advisor lá quando o Hub foi fundado. E eu quero fazer inovação aberta com institutos de pesquisa, né? Com ICTs e tudo. Como que você enxerga as empresas brasileiras hoje fazendo isso? Isso está no radar das empresas? Ou você acha que tem muito espaço ainda para desenvolver essa colaboração da empresa com os hubs de inovação? Uhum. Quando a gente falou dos desafios, um dos que eu falei é a universidade de porta aberta, mas na verdade é o caminho duplo, né? A empresa também de porta aberta. A gente tem alguns casos, sei lá, Petrobras, por exemplo, faz muita parceria. Eu comentei da VEG, que é uma parceira também da Uelinca. Mas sim, tem muito espaço. Todas essas dificuldades que a gente comentou aqui, né, do tempo de desenvolvimento, das incertezas, de também precisar ter um conhecimento muito específico, tecnológico para isso e tudo mais, ainda traz muitos desafios para as empresas fazerem esse tipo de inovação com a universidade. Então, tem algumas fazendo, tem bons cases, mas a gente ainda precisa trabalhar nesse acoplamento aí, e dos dois lados, tanto a universidade Uhum. conseguir falar a língua da empresa, quanto a empresa conseguir se ajustar ali na linguagem com a universidade também. Eu tenho escutado muito nas minhas andanças que é muito difícil se conectar mais profundamente com as escolas e com a universidade. Isso acho que vale um programa,
Nossa, só Com sobre isso isso. é fácil, só. Mas no geral, eu tenho escutado muito esse. Vamos lá. Para nós tem uma oportunidade. É isso. Então, Por isso que estamos aqui, né? é. Se você pudesse, são duas perguntas na verdade, né? Realizar um desejo que fosse destravar um monte de coisa que você hoje vê travado. Qual seria esse desejo? Tipo, eu queria que... E depois um conselho seu para quem está começando a pensar no assunto que você aconselharia essa pessoa. Tá. Pessoa, qualquer pessoa. É alguém que fosse seguir um caminho de deep tech ou de ciência ou um caminho que você seguiu. Tá. Um desejo. Boa. Eu faço esses desejos aí todos os dias e vou tentando fazer lá pela Milinka, viu? Sim. Mas eu brinco que eu queria até ganhar na Mega Sena para poder fazer tudo que eu Só vejo. você, Ana. Mas, enfim, depois eu conto. Que aí uma vez a gente ficou discutindo isso, eu e os diretores da Milinka, dentro de um táxi, o taxista ficou indignado que a gente ia usar o nosso dinheiro para fazer no trabalho. Mas é meio que isso, tem hora que a gente fala, gente, precisa de recurso para fazer isso aqui acontecer, e a lógica do recurso não tá fazendo, e precisa olhar. Então, um desejo está muito aí, mas de novo, não é só um desejo. Estou fazendo coisas hoje nessa direção, que é encontrar caminhos para que seja possível mobilizar recursos para a Deep Tech e a gente passar aí essas barreiras, né, que a gente tem de como as coisas acontecem, as expectativas sobre o retorno do recurso e tudo mais. E aí é um desejo, mas estou fazendo doutorado olhando para isso, na Milinka, olhando para isso também, a gente, enfim, falando disso e tentando construir modelos e tudo mais. Agora, um conselho vamos pensar assim, do futuro, falando pro meu eu do passado, né? Porque é uma pessoa mais específica. Então, um estudante universitário que tem esse background tecnológico, mas que, né, não se sente ali no laboratório realizado e quer fazer algo que seja mais de mercado, quer empreender e tudo mais. Hoje é muito diferente, né? O cenário que eu tinha antes. Hoje tem muita oportunidade. Então, primeiro, não acho que está tão distante. Pelo contrário, tem a bagagem tecnológica que esse estudante tem, que normalmente também é um estudante que faz ciência já, que faz iniciação científica muitas vezes, é muito importante para negócios do futuro. Então, tem um cenário muito promissor que precisa dele também. E é isso, busque oportunidades para se desenvolver na parte de negócio. A gente ainda precisa de mais cadeiras, né, de inovação, de empreendedorismo nos cursos mais técnicos. Precisa de que as escolas, aí depois o Rodrigo pode falar do INSPER como é que tá, mas porque o INSPER faz isso até, mas que façam mais programas de parceria com empresas, mas busque porque tem oportunidades, aprenda sobre negócio, porque é divertido, tem futuro, dá dinheiro e tudo que a gente preocupa quando a gente está se formando, né? Boa. Bom, obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Terra. Foi um prazer te conhecer, ouvir mais sobre a sua história. Um tema que, como você falou, é novo e a gente tem muito a aprender ainda. Então, vou encerrar aqui. Não vou dizer que é o primeiro episódio, nem o quinto, nem o sexto, para cada um assistir na ordem na que sequência quiser, que quiser. Mas, de novo, obrigado, Ana. Obrigado, Rodrigo. Lembrando que é mais uma parceria, essa temporada de podcast Deep Tech, é mais uma parceria da Monk com INSPER, Hub de Inovação e Empreendedorismo, Paulo Cunha. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tchau.